Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Fernando Jesus e a partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias do Redação Hit, edição da tarde. E olha só, um avião caiu ontem na cidade de Gramado, região serrana do Rio Grande do Sul, e a bordo da aeronave estavam 10 pessoas de uma mesma família. Infelizmente, ninguém sobreviveu. O voo partiu do Aeroclube da cidade de Canela, na Serra Gaúcha, com destino a Jundiaí, em São Paulo. Entretanto, poucos minutos após a decolagem, o avião modelo Piper Cheyenne caiu na região central de Gramado, cidade famosa por suas festas de Natal e vizinha de onde a aeronave partiu. Antes da queda, o avião colidiu na chaminé de um prédio de 4 andares. Na sequência, destruiu o segundo andar de uma casa e, por fim, por volta das 9h15 da manhã, caiu em cima de uma loja de móveis. Os destroços atingiram uma pousada ao lado. 17 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital. 2 mulheres seguem hospitalizadas em Porto Alegre. De acordo com os médicos, o estado de saúde delas é grave. Uma das pacientes está com 43% do corpo queimado, com queimaduras de até 3º grau. A bordo da aeronave estava o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, que era quem pilotava o avião. Ele era apontado como uma referência no país em gestão de crise e reconstrução de empresas. Junto com ele estavam 9 familiares: a esposa, 3 filhas, a sogra, a irmã, o cunhado e 2 sobrinhos. Nenhum sobreviveu. A perícia está analisando o que restou do avião para apontar o que teria motivado o acidente. E a Força Aérea Brasileira divulgou os dados de acidentes aéreos. 2024 é o ano com o maior número de casos, sendo mais de 140 mortes registradas. Vamos conferir. Segundo os dados da Força Aérea Brasileira, neste ano foi registrada uma morte por acidente aéreo a cada 58 horas. A estimativa é que o total seja de 148 óbitos. A região Centro-Oeste lidera a lista, com 44 casos, sendo 25 registrados no estado do Mato Grosso. Em comparação com dados de anos anteriores, em 2023 houveram 77 óbitos e em 2022, 49 mortes. Desde então, 2024 é o ano com o maior registro. De 2014 até os dias atuais, foram cerca de 1.725 acidentes. O fato que mais contribuiu para o crescimento de acidentes aéreos neste ano foi a queda do avião da Voo e PES, mas que até o momento as investigações não determinaram o real problema do incidente. E para falar mais sobre o assunto, nós temos um convidado. Vamos conversar agora com o professor Daniel Calazans, ele que é perito aeronáutica e especialista em desastres aéreos. Professor, seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Fernando, Redação Hit, prazer estar a bordo com vocês. O prazer é todo nosso. E, professor, primeiramente, na sua visão como especialista, eu peço que você explique o que pode ter ocasionado a queda deste avião. Bem, Fernando, praticamente aí 24 horas do acidente, fica muito difícil nós estabelecermos aí causas. Mas uma coisa nós podemos inferir com segurança: as condições climáticas adversas, no caso, formação de nevoeiro, contribuíram para esse acidente. Vamos esperar as autoridades aeronáuticas definirem quais foram as causas ou a causa. Mas uma pergunta fica no ar: como é que o comandante decolou daquele aeroporto naquelas condições? Tem aí uma boa linha de investigação. Tá certo. E a gente acabou de ver na matéria que 2024 é o ano com mais desastres aéreos. Qual seria a principal justificativa para tantos acidentes? Fernando, eu coloquei no meu canal do YouTube um vídeo com o seguinte tema: acidentes aéreos de verão. E ali eu elenquei alguns fatores. Então, o ponto básico eu considero que seja a conduta dos operadores da aviação, principalmente pilotos, das aeronaves, considerando muitas vezes manutenção deficiente, condições climáticas adversas, excessiva jornada de trabalho, entre outros.
Então, na verdade, a mentalidade, a cultura aeronáutica voltada para a aviação geral, ela está precisando ser revisada aí pelas autoridades aeronáuticas e pela comunidade aeronáutica como um todo. E esse aeroporto em que o avião decolou, ele é um aeroporto autorizado ou não controlado? E o que isso significa? Significa o seguinte, a maioria dos aeroportos que são operados pela aviação geral, quando eu falo de aviação geral, eu estou falando da aviação, excluindo a aviação comercial. A maioria desses aeroportos é não controlado, ou seja, não tem uma torre de controle, não tem um controlador de tráfego aéreo que autorize as operações de pouso e decolagem. Nesses casos, fica a critério do piloto e responsabilidade exclusiva do piloto por avaliar as condições meteorológicas e se decidirem por pousar ou não. Cuidado, a decisão do piloto não fica a seu bel prazer. O piloto precisa fazer uma avaliação das condições e ver se as condições do aeródromo se adequam às regras do aeroporto. Esse aeroporto, por exemplo, só pode operar sob as condições visuais. Então tem que ter condições de teto e visibilidade favoráveis. Se não estiverem, cabe ao piloto não operar em termos de pouso e decolagem. Esta é a diferença básica. Se tiver um controlador, uma torre de controle, as decisões, as avaliações é feita pelo pessoal, profissional meteorologista, juntamente com o controlador. Aí o controlador é que vai autorizar ou não as operações baseadas nos critérios, nas regras de tráfego aéreo. Perfeito, professor. E essa aeronave, ela não possui caixa preta, o que dificulta mais ainda as investigações. Então, quais são as medidas a serem tomadas em uma situação como essa, em que o avião não possui a caixa preta? A caixa preta é, sim, um grande facilitador para a gente, para os investigadores, realizar a investigação. Na ausência dela, isso não quer dizer que as causas não sejam dissecadas. Existem métodos de investigação que os investigadores vão realizar, vendo aí, avaliando o motor. Eu dou até um exemplo. Eles conseguirão definir se no momento do impacto o motor estava funcionando ou não. Eles conseguem fazer isso analisando ângulo de impacto e assim por diante. Com a ausência da caixa preta, eles conseguem também caminhar para uma conclusão. Com ela, as coisas seriam mais fáceis. Tá certo, então, professor, eu agradeço demais por essas informações tão valiosas. Nós acabamos de conversar com o Daniel Calazans, ele que é perito aeronáutico e especialista em desastres aéreos. Professor, muito obrigado pela participação e boas festas. Fernando e Rite, muito obrigado, sempre à disposição. Um grande abraço e tudo de bom. Um grande abraço. E olha só, 2 pessoas morreram e outras 12 estão desaparecidas com o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os estados de Tocantins e Maranhão. Acompanhe. Segundo as autoridades, um carro de passeio, 3 carretas e 3 motos passavam pela ponte no momento em que ela desmoronou. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o desabamento aconteceu porque o vão central que sustenta a ponte cedeu. A causa ainda vai ser investigada. O vereador Elias Júnior dos Republicanos estava gravando um vídeo para denunciar a situação da ponte, no exato momento em que ela começou a ceder. As buscas por sobreviventes foram suspensas no começo da noite, após a Defesa Civil divulgar que um dos caminhões que caíram transportava ácido sulfúrico, substância que pode ser perigosa para os mergulhadores. Depois dessa informação, os trabalhos foram retomados, mas apenas com botes e sem mergulhadores. A ponte foi completamente interditada e os motoristas devem procurar outras rotas. E um acidente envolvendo 3 veículos deixou 41 mortos na BR-116 no interior de Minas Gerais. Um carro, uma carreta e um ônibus se chocaram. O ônibus tinha a Bahia como destino final. E nós vamos para lá agora entender mais sobre o caso com o repórter Cleiton Rodrigues.
Olha, o acidente aconteceu no quilômetro 285 da BR-116 em Teófilo Otoni, Minas Gerais. De acordo com informações, o acidente envolveu um ônibus, uma carreta e um veículo de passeio. Segundo informações, a maioria das vítimas estavam no ônibus. Ao todo, 41 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas. O veículo, no caso o ônibus, ele havia saído de São Paulo e tinha como destino final a cidade de Elísio Medrado, aqui na Bahia. Apesar de ser a cidade como destino final, nenhum passageiro desembarcaria lá. Eles ficariam em outras 5 cidades baianas. 26 passageiros desembarcariam em Vitória da Conquista, outros 10 em Jequié. Além disso, 6 desembarcariam em Iramaia, 3 em Maracás, 2 em Itaeté e 2 em Poções. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 285 da BR-116, uma pedra que era transportada pela carreta se desprendeu, atingindo o ônibus. Com isso, o veículo explodiu. O carro de passeio que vinha atrás da carreta acabou se envolvendo também no acidente. O ônibus transportava a maioria das vítimas. O motorista que causou o acidente, de acordo com informações, aquele que era o responsável pela carreta, ele estava com a carteira de motorista apreendida há 2 anos e era considerado foragido da justiça. A tragédia é considerada a maior em rodovias federais em 16 anos. A rodovia em que o acidente aconteceu, a BR-116, é considerada a mais letal do país. De acordo com informações, em 2023 foram 740 mortes registradas e este ano, até o presente momento, já foram 763 óbitos. Infelizmente, essa fatalidade, 41 pessoas mortas e diversas famílias aí enlutadas neste momento. Realmente uma fatalidade. E um outro acidente aconteceu em São Paulo, onde 2 pessoas morreram e uma ficou ferida após um acidente de carro. 3 vítimas estavam dentro do veículo que bateu em um poste na Parada Inglesa, zona norte de São Paulo. Vamos ver. O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã na Parada Inglesa, na zona norte de São Paulo. 3 vítimas estavam dentro do veículo, que bateu em um poste. As câmeras de segurança da região registraram o momento em que o carro desgovernado sobe a calçada e atinge o poste. Segundo testemunhas, o automóvel estava em alta velocidade na via, onde o limite máximo é de 50 km por hora. A polícia militar disse que um homem e uma mulher ainda não identificados morreram e um rapaz de 20 anos foi levado de ambulância para o pronto-socorro do Mandaqui. Seu estado de saúde não foi divulgado. A polícia está investigando as causas e eventuais responsabilidades pelo acidente. E o temporal da semana passada que atingiu São Paulo causou muitos estragos. Mas Marilce Souza de Nascimento segue tendo dores de cabeça até hoje. Isso porque faz 3 dias que uma grande árvore caiu sobre a sua casa e também sobre o seu carro em São Mateus, na Zona Leste. Felizmente, ninguém se feriu, mas 3 dias depois a árvore continua lá. Com o impacto, parte da estrutura do imóvel ficou danificada e o veículo continua preso e totalmente destruído. A subprefeitura do bairro informou que uma equipe foi acionada para ir até o local, mas até o momento ninguém compareceu lá. E olha só, uma médica foi detida acusada de sequestrar uma criança de dentro de um hospital no Paraguai. A suspeita é de que ela tenha planejado o crime há vários meses atrás, já que chegou a fingir que estava grávida e até mesmo fazer um chá de bebê. Quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Wellington Pael. O caso aconteceu no Hospital Regional de Paraguari, uma cidade de 25 mil habitantes que fica a pouco mais de 60 quilômetros de Assunção, a capital do Paraguai. Foi nesse local que a bebê nasceu por volta das 6 horas da manhã de ontem e foi sequestrada no período da tarde. Quem procurou a polícia para denunciar esse caso foi o pediatra plantonista, que alegou que uma mulher vestida de médica teria levado a bebê para uma área do laboratório para fazer supostos estudos para dar
dar alta, mas em seguida as duas desapareceram por volta das 4 horas da tarde. Bom, em posse das imagens do circuito interno de segurança do hospital, os policiais tiveram acesso por volta das 6h30 às características da mulher e também do veículo que ela teria usado para fugir com a criança. A Polícia Nacional do Paraguai, então, começou as buscas pela recém-nascida e emitiu alertas para que a população fizesse a denúncia em caso de qualquer informação sobre o paradeiro da criança. Logo, o pedido foi divulgado intensamente pela imprensa paraguaia e se espalhou pelas redes sociais, até que uma pessoa ligou para os policiais relatando onde estaria a suspeita com a bebê por volta das 8 horas da noite. Nessa ligação, a denunciante contou que se tratava de uma médica que alugou uma residência atrás do Hospital Regional Carapeguá, que fica em uma cidade a quase 20 quilômetros de Paraguari. Teria relatado ainda que a mulher de 32 anos morava no local com os pais. Ela teria fingido por meses que estaria grávida. Chegou inclusive a fazer um chá de bebê e relatado aos amigos que deu à luz e que levaria a criança para fazer exames de pés. A médica então foi encontrada e entregou a menina à delegacia de polícia. A bebê foi levada ontem à noite mesmo de volta à família. Já a acusada permanece presa e deve ser ouvida ainda hoje pelo Ministério Público. Ela é acusada de violação de autoridade parental, mas outros crimes podem ser acrescentados a partir, claro, das investigações. Bom, a promotoria descartou até o momento que ela faça parte de uma rede de tráfico de pessoas, considerando o estado de saúde mental que ela se encontra. A médica vai receber apoio psiquiátrico. O Ministério Público paraguaio ainda se reuniu com os gestores do hospital para questionar a falta de segurança e o controle de entrada e de saída de pessoas, já que aparentemente qualquer um conseguiria entrar e sair com tranquilidade. E um grupo de assaltantes invadiu uma agência bancária em Vargem Grande, na região metropolitana de São Paulo. Tudo aconteceu na manhã de hoje. As imagens mostram a movimentação da Polícia Militar e também do grupo de ações táticas especiais que foram acionados. As equipes cercaram a frente do estabelecimento e, de acordo com a polícia, o assalto começou às 10 horas da manhã de hoje. E, até o momento, 5 criminosos armados que fizeram pessoas de reféns durante 3 horas já foram presos. O GAT da PM foi até o local, negociou com os criminosos que se renderam e foram presos. E a polícia está investigando o caso ainda para identificar como eles entraram dentro do local e o que levou eles a cometerem este assalto. E a gente muda de assunto agora para falar que a polícia está investigando criminosos que estão aplicando golpes pela plataforma gov.br. Eles invadem as contas para fazer empréstimos e procurações com dados das vítimas. Vamos conferir. Uma organização criminosa está sendo investigada por invadir contas de usuários da plataforma gov.br para realizar empréstimos, procurações e até livrar veículos de restrições judiciais com os dados das vítimas. Esse golpe chegou a uma juíza do trabalho de São Paulo. Os bandidos acessaram processos de todo o país e removeram bloqueios judiciais de pelo menos 50 veículos através de dados dela. Um dos carros foi apreendido pela polícia gaúcha. Os golpistas usam a mesma tática. Eles clonam a conta do aplicativo e fazem a ação que eles querem. Isso só é possível porque no aplicativo tem a opção de acessar documentos como a carteira de identidade digital, carteira de trabalho e a carteira de habilitação. Uma das vítimas quase perdeu o carro. Ela percebeu o golpe quando foi tentar recuperar a senha da plataforma e reparou que o e-mail e o telefone de contato era diferente do cadastrado por ela. Os criminosos usaram dados da CNH de outra vítima para tentar realizar um empréstimo, mas o gerente do banco percebeu a movimentação suspeita e bloqueou a conta. Segundo as investigações, os golpistas contavam com a ajuda de funcionários do INSS para realizar as fraudes. O INSS, por meio de nota, informou que tem adotado medidas preventivas contra golpes e que somente nos últimos 2 meses fez 7 operações com bloqueios de bens e contas bancárias e prisões de suspeitos. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque hoje nas redes sociais. Vamos ver agora uma história inusitada em São Paulo. 2 bois chamaram a atenção dos motoristas. Isso porque eles bloquearam o trânsito durante uma briga entre eles. Confira.
As imagens gravadas pelos motoristas registraram os dois bois na pista da estrada Velha Guarulhos-São Miguel, em São Paulo. A dupla briga entre si e impedem a passagem dos veículos, que esperaram a resolução do conflito. E é possível ver que alguns motoqueiros tentaram contornar o caminho para prosseguir a viagem. Os animais apareceram após as chuvas na região e ficaram na estrada durante um tempo, mas não se sabe como eles foram parar na via e nem o que ocasionou a briga. Em briga de gente grande não se mete. E agora vamos ver um fenômeno inusitado e muito raro que aconteceu em Tocantins. Um morador da região registrou uma nuvem gigante que parecia prever uma grande tempestade. Dá só uma olhada. O vídeo foi gravado por Beto, morador de Oliveira de Fátima, na região central de Tocantins, no qual ele registrou o fenômeno conhecido como nuvem prateleira. A nuvem estava acinzentada e parecia anteceder uma grande tempestade. Beto conta que estava saindo com sua família e parecia que iria chover bastante e que era possível ver relâmpagos no céu. Em seguida, ele resolveu voltar para casa. A previsão do clima na cidade era de pancadas de chuva, mas choveu pouco. A explicação do fenômeno é que o solo está mais aquecido e mais acima está frio, e com rajadas de vento que espalham a nuvem. Por isso, é possível observar as camadas. Portanto, a diferença de temperatura, a umidade e o vento favorecem o acontecimento desse fenômeno. Realmente parecia que uma grande tempestade estava por vir. E por falar em clima, o verão já começou e o governo do Rio de Janeiro organizou o Plano Verão para evitar impactos negativos para os moradores. Vamos acompanhar na reportagem do Anderson Nascimento. O verão, que ocorre no período de 6 meses, com chuvas e temperaturas muito altas, recebeu da Prefeitura do Rio um planejamento com a intenção de evitar impactos negativos para a população. O Plano Verão, que é o protocolo para diferentes níveis de calor, foi planejado em junho deste ano e contém 5 níveis. O primeiro, NC1, considerado normal, enquanto o último, NC5, significa calor extremo, com impactos críticos para a saúde humana. Com isso, a Prefeitura poderá determinar suspensão de atividades não prioritárias, inclusive eventos ao ar livre com grande aglomeração de pessoas. A meteorologista Raquel Franco destaca que o fim da temporada do El Niño, o fenômeno que provoca o aquecimento das águas do Pacífico e afeta diretamente o clima do país, o que deve significar um verão com temperaturas mais amenas. Mas, se por um lado o calor não deve ser tão intenso, as chuvas no Rio devem ser acima da média até janeiro de 2025. O prefeito carioca, Eduardo Paes, pediu que a população fique atenta aos alertas emitidos pela Prefeitura. O secretário de Saúde, Daniel Sorães, disse que o Rio é a primeira capital a adotar um protocolo de preparação para o calor extremo. E nesta segunda-feira, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou a suspensão de 4 bilhões de reais em emendas e a instauração de um inquérito na Polícia Federal para investigar uma manobra realizada pelo Congresso para o pagamento desses valores. A decisão é um novo embate da disputa dessas verbas, que tem causado um atrito entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Dino atendeu uma representação do partido PSOL, que apresentou irregularidades na destinação de mais de 4 bilhões de reais para 5.449 emendas, que foram cedidas sem aprovação prévia e sem registro formal das comissões. O ministro deu 5 dias para a Câmara dar transparência à verba. As emendas parlamentares são uma ferramenta dentro do orçamento, que é indicada por deputados e senadores. Esse dinheiro é enviado pelos parlamentares à sua base eleitoral. A distribuição dessa verba é de competência do governo federal, ou seja, o executivo que repassa o dinheiro para os parlamentares. O Congresso diz que está cumprindo a lei e que o governo federal, por meio da Casa Civil, não viu irregularidades e autorizou o repasse. Mas a liberação só poderá ser feita se as indicações seguirem os critérios de transparência definidos pelo STF. E o dólar abriu em alta hoje e opera a mais de R$ 6.
O alto valor é influenciado pela avaliação do pacote de corte de gastos. Acompanhe. Os investidores estão de olho no desenrolar das propostas de corte. O medo é que as medidas anunciadas não consigam equilibrar as contas públicas e segurar o avanço de despesas do governo. O projeto foi aprovado no Congresso, mas algumas mudanças foram feitas no texto. Na última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o resultado, mesmo com as mudanças do Congresso, é muito interessante. Os investidores também esperam o fim de semana, porque será divulgado os dados da prévia da inflação de dezembro e números de desemprego no país em novembro. Na semana passada, a moeda americana passou por uma sequência de altas e o Banco Central brasileiro colocou mais de 28 bilhões de dólares em leilão para aumentar a oferta do dólar e tentar conter o mercado. Esse ano, a moeda americana teve uma valorização de 25% e vive o maior patamar histórico. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem está aqui ao meu lado para trazer as informações é o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro. Seja muito bem-vindo. E a gente começa falando do mercado da bola. O São Paulo está querendo dar um presente de Natal para o seu torcedor, não é mesmo? Isso mesmo, Fernando. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. O nome da vez é o antigo sonho, o camisa 10 Oscar, que já jogou até Copa do Mundo. Ele ficou 8 anos jogando no futebol chinês. E agora, o jogador está com saudades do Brasil e quer voltar para casa. Oscar está muito perto de voltar ao São Paulo. O meia repensou a decisão de adiar a volta ao Brasil em 2025 e tem acordo encaminhado com o tricolor paulista. Oscar está livre no mercado após ter saído do Xangai Port da China, onde jogou de 2017 a 2024 e foi tricampeão da Superliga Chinesa. Oscar está de férias no Brasil e acertou os últimos detalhes da proposta e assinará um contrato de 3 anos com o tricolor nos próximos dias. O cria da base tinha um acordo encaminhado com o São Paulo desde o último sábado. Agora passará por exames nos próximos dias para entrar na programação de viagem de pré-temporada nos Estados Unidos, marcada para o dia 8 de janeiro. Oscar chega ao São Paulo tendo um dos maiores salários do elenco. Vai se juntar a Lucas Moura e Caleri como os mais bem pagos do time. E no tênis, um brasileiro apareceu para o mundo neste fim de semana, não é mesmo, Pedro? Pois é, Fernando. O João Fonseca, de 18 anos, é o primeiro sul-americano a vencer o torneio de tênis Next Gen, que só pode ser jogado por atletas de no máximo 21 anos. E há quem diga que pode ser o nascimento de uma nova estrela para o Brasil. João Fonseca é o nome da próxima geração do tênis mundial. Com apenas 18 anos, o brasileiro venceu neste domingo o título do Next Gen ATP Finals. Foi a primeira vez que um sul-americano venceu o torneio, ao triunfar de virada sobre o americano Lernan Chen. A vitória de João sobre o americano, que é o 122º no ranking mundial da ATP, foi por 3-1. O tenista brasileiro é o atual 145º do mundo e foi campeão do US Open Juvenil no ano passado contra o mesmo adversário. Terminou o torneio em Jeddah, na Arábia Saudita, invicto com 5 vitórias em 5 partidas e faturou $526 mil, o equivalente a 3,2 milhões de reais. Além de ser o primeiro sul-americano a vencer o torneio, entrou no top 3 de jogadores mais jovens a vencer o torneio, ao lado de grandes nomes do tênis mundial. O brasileiro entra na lista ao lado do italiano Jannik Sinner, que foi campeão aos 18 anos e 2 meses em 2019, e do espanhol Carlos Alcaraz, que foi campeão aos 18 anos e 6 meses em 2021. João Fonseca está com 18 anos e 4 meses completos durante a competição disputada em Jeddah, na Arábia Saudita. Bom, Fernando, por hoje é só. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que nos assistem. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pelas informações e até mais. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Até mais. Até mais.